queridos irmãos, vamos nos acomodando para o início dos nossos trabalhos. Estamos entrando na última fase do nosso quarto congresso JPFC. Deixa provido neste momento, e aí pediremos a ela que faça o momento final para terminar. Bom? Nós vamos então, neste momento, convidar o nosso orador, Júlio Damasceno, para que possa tomar seu lugar. Júlio Damasceno é jornalista, profissional da área de marketing da Sport TV e é escritor espírita e conferencista espírita. Atua como diretor da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Convidamos para proferir a sua palestra. Muito bem, depois dessa palestra de Gilberto sobre medicina e saúde, todos participam aí do Bom Dia, animadamente, bem. Saudável. Muito saudável, isso aí. Gente, eu acho que nós temos todos assim, que comemorar. Pode virar aí, não vai ficar tocando. Eu acho que nós todos temos que comemorar essas edições dos congressos que os tem e agradecer muito a Deus pelo fato de elas estarem se realizando. E eu quero agradecer também à Associação Espírita Estudantes da Verdade pelo fato de ter aberto aqui esse espaço, ter nos convidado para participar desse momento, porque eu acho que todos nós compartilhamos hoje uma preocupação muito grande com o estado da situação planetária, de uma forma geral. As notícias sempre preocupantes, uma crise de valores sem precedentes, deixando um conflito de interesses, de egoísmos, disputando espaços e preferências e deixando ao lado uma multidão de pessoas, os pequeninos do mundo, sem oportunidade, sem esperança. E cada um de nós, eu tenho certeza, muitas vezes pergunta onde isso vai parar, como é que isso vai mudar, como é que a gente dá uma virada nisso tudo, Ao mesmo tempo em que, fazendo qualquer avaliação individual, também eu acho que a sensação é parecida, Conforme nós vamos nos dando conta das nossas quedas, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, eu creio que em algum momento das nossas vidas sempre se apresente aquela pergunta: como é que eu faço, eu que sou filho pródigo, como é que eu faço o caminho de volta? Agora que eu já tenho consciência das minhas limitações, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, como é que eu faço para voltar à casa paterna, para desenvolver as minhas virtudes, deixar para trás o meu passado de erros e realmente achar o caminho do bem, o caminho da minha evolução? Então, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista planetário, as duas questões se apresentam com urgência absoluta. Até porque, eu sempre comento essa frase, eu acho que ela serve muito para a nossa reflexão. Nós sempre acreditamos que o problema se encontra com os outros. Então, o problema do mundo são os outros. Outro dia saiu no jornal uma reportagem curiosíssima, que devia ser emoldurada e colocada assim nas praças públicas para reflexão coletiva. Saiu no jornal Globo uma pesquisa perguntando o seguinte: diagnosticando comportamentos. Então perguntava para cada entrevistado: você avança sinal? E a resposta mais comum, mais frequente da pesquisa foi: às vezes. Às vezes, quanto por cento? Uns 5%, só de vez em quando, em situações de verdadeira urgência, eu ultrapasso o sinal. E
na sequência da entrevista, perguntava-se o seguinte: e a sociedade em geral, como é que você acha que se comporta em relação a essa questão? E a resposta foi: eu acho que ninguém respeita sinal. Eu acho que 50% da população não respeita os sinais de trânsito. Tá bom. E mentira, você mente? Ah, só de vez em quando. Mas só de vez em quando como? Só em situações de absoluta necessidade. Pode botar aí também uns 5%. E a população em geral? E olha, eu acho que mentira graça no comportamento aí da sociedade. Pode botar também uns 50%. Como entrevistaram uma amostragem suficiente para representar toda a sociedade, a conta não fechou. Porque cada um individualmente só viu os tais de 5%, e quando olhava para a sociedade viu 50%. Alguém está mentindo, né? Então, a partir dessa pesquisa, eu me lembrei daquela frase famosa do Jean-Paul Sartre, né, o pai do existencialismo, que chegou a concorrer com o Pedro Valde, né, do Nobel, e ganhou, dando prova absoluta do estado de queda, de crise de valores por que passa a sociedade contemporânea. E o Sartre dizia o seguinte: o inferno são os outros, que poderia ser bem um resumo dessa pesquisa, né? Aí eu fiquei pensando no passo seguinte: o problema é quando os outros compartilham da mesma opinião, né? Onde cada um olha para o outro e pensa assim: o inferno são os outros e eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre tudo que está aí fora. Eu sou o único inocente e o restante todo da população é que é responsável por tudo que eu vejo na sociedade de uma forma geral. Esse é um mecanismo conhecido na psicologia, né, de autodefesa, de postergação da própria autoanálise, mas a gravidade da situação aí fora de tal ordem que a primeira caridade que nós precisamos fazer em relação a nós mesmos, em relação a todos que estão aí fora, é reconhecer a nossa parte em tudo que está aí e dizer que nós somos todos solidários no problema e na solução. Aquilo que o Maurício muito bem comentou ontem, né, da questão da física quântica, de que a distância para o outro é ilusória. Nós estamos todos no mesmo barco. O mundo mais parece um submarino do que um navio, né? E nós estamos realmente todos dentro das mesmas águas. Então, o questionamento sobre o que fazer, aí sim, a partir de uma reflexão pessoal, a partir do momento que a gente toma consciência da nossa responsabilidade em tudo que está aí fora, a partir de tudo que vai aqui dentro, e a partir do momento que a gente faz uma autoanálise verdadeira, honesta, multiplicando as perguntas, como diz lá o Santo Agostinho, né, no livro dos Espíritos, e colocando-se, olhando no espelho, com olhos bem abertos e encarando a própria realidade, nós precisamos, aí sim, vamos precisar de muita ajuda do alto para poder enfrentar as nossas dificuldades e transformá-las, né, em soluções e virtudes que ajudem a melhorar o que está aqui dentro e, por consequência, o que está aí fora. E aí vocês podem estar pensando, mas que relação tem essas considerações com o que a gente está fazendo aqui? O Gilberto comentou a questão do renascimento, da importância do renascimento, aquela coisa toda. Um ponto sempre importante que a gente precisa lembrar é que o renascimento, em termos históricos, ele foi muito, assim, foi contemporâneo da reforma protestante. Depois de quase um milênio agrilhoados aos padrões e à orientação da Igreja Católica, foi o primeiro grande movimento a partir de João Hus, né, o nosso Allan Kardec, em sua outra existência, e o John Cliff, e Lutero, e Calvino, e todo o movimento que se deu, que caracterizou, né, a reforma, libertando o pensamento humano, né, daqueles grilhões que haviam ancorado, digamos assim, o nosso espírito durante tanto tempo,
e abrindo, colocando em idioma, no vernáculo de cada país, o Evangelho à disposição para que todas as pessoas pudessem ler, interpretar e pensar livremente. A liberdade de pensamento foi uma grande característica do Renascimento. E por conta, em paralelo, quase que como duas faces, né, da mesma moeda, libertando o pensamento para poder criar um mundo novo. Agora, com a doutrina espírita, no que ela traz o cristianismo do Cristo, na sua forma original, na sua simplicidade original, totalmente liberado de contágio humano, é como se nós revisitássemos, né, revivêssemos aqueles momentos da reforma que antecederam o Renascimento, que antecederam o surgimento de uma nova civilização, outra vez e talvez definitivamente libertando o nosso pensamento de todos os grilhões do passado e colocando finalmente o cristianismo do Cristo nos nossos corações, de onde ele nunca deveria ter saído. Livre de qualquer preconceito humano, livre de qualquer ortodoxia, livre de qualquer expressão exterior de religiosidade e concentrado naquilo que verdadeiramente importa, que é o amor ao próximo, né, o amor a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É isso que o mundo precisa, né? O mundo precisa de amor e só. A receita é simples, o trabalho, né, o desdobramento disso é que requer a diversidade, mas a receita é simples. E nós estamos aqui no Congresso dos Tem para falar da obra espírita que explica o Evangelho versículo a versículo. E nós estamos na pátria do Evangelho. Essa obra deveria estar em todas as casas espíritas, deveria estar em todos os corações espíritas, porque junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é a própria, pode virar o primeiro, por favor, ela é a própria expressão, é o símbolo perfeito da concretização da promessa do Consolador prometido, que viria exatamente, não, volta por favor, avança, avança mais um pouco, acho que mais um, não, volta então, voltou um slide todo. Que são as duas obras, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e os 4 Evangelhos, o cumprimento perfeito da promessa do Consolador, que viria lembrar e explicar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Ora, o que fazem essas duas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, né, como símbolo da codificação kardeciana, e os 4 Evangelhos, se não exatamente lembrar e explicar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. E especialmente aqui no tema, né, oração e trabalho, é como se fossem as duas mãos divinas, né, numa analogia, numa licença poética, a nos oferecer o caminho da nossa própria redenção. Oração e trabalho são os dois caminhos que nós temos para, seja individualmente, seja coletivamente, fazer o caminho de volta, todos nós, filhos pródigos que somos. Então, toda essa apresentação, ela foi construída em cima de citações do Evangelho do Cristo e do Evangelho segundo o Espiritismo e dos 4 Evangelhos que os têm, para mostrar como essas duas obras, em relação a esses dois temas que são críticos para a nossa própria redenção pessoal e planetária, como é que elas fazem exatamente esse papel de trazer de volta o cristianismo do Cristo, a voz da Galileia, e colocar outra vez nos nossos corações. Eu tenho usado a analogia, é como se fosse a restauração de um quadro, né? É um quadro imenso, é um quadro gigantesco, e o cristianismo original, e tirando a poeira do tempo, tirando a poeira das intervenções humanas, nós vamos encontrá-lo por outra vez,
falando diretamente ao coração do homem e pronto para despertar nos nossos corações a energia transformadora que é necessária para a gente virar esse jogo aí fora com a força do bem. Ok? Então vamos lá. A primeira surpresa que eu tive, depois do convite, foi, eu não tinha me dado conta disso, foi a constatação de que no Livro dos Espíritos, os temas oração e trabalho estão exatamente numa sequência perfeita. O capítulo 2 da parte terceira, lei de adoração, e o capítulo 3 da mesma parte, referindo-se à lei do trabalho. Não deve ser coincidência, exatamente a inspiração de Kardec de colocar essas duas coisas juntas. Vamos então ver primeiro a lei de adoração, depois a gente volta para o trabalho. Outra preocupação também, quando o Luiz Carlos fez esse convite, oração e trabalho, Julião, eu falei, a gente reza tanto para não trabalhar, ele vai me dar justamente esse tema, mas vamos lá, vamos em frente. A primeira preocupação que eu tive foi de procurar nos dicionários a definição de oração. E me chamou muito a atenção, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, a constatação de que, de uma forma geral, oração está associada no nosso imaginário coletivo, na nossa interpretação coletiva, a falação, a muito falar. Então, olha só o que diz o dicionário: prece, sermão, prédica, retórica, discurso, obra de eloquência. Olha que coisa interessante. Para os dicionários comuns, orar significa falar muito. Vamos seguir. O que diz o Livro dos Espíritos? E o Maurício Montenegro já trouxe algumas referências aí dessa passagem. O que diz o Livro dos Espíritos sobre a adoração e sobre a oração? Primeiro, ali na questão 649. Em que consiste a adoração? A resposta dos Espíritos vai de encontro, ou seja, confronta em 100% com o sentido vulgar atribuído à palavra. Para os Espíritos, oração não tem nada a ver com muito falar, tem a ver com a elevação do pensamento a Deus. No extremo oposto. E eles confirmam isso na questão 653, quando Kardec pergunta: precisa de manifestações exteriores à adoração? E a resposta categórica é: não, a adoração verdadeira é a do coração. Então, durante milênios e milênios, nós associamos a adoração a exterioridades. O tamanho do túmulo era o tamanho de nossa devoção. O tamanho da estátua do Deus, qualquer que nós elegêssemos, era o tamanho, a expressão da nossa devoção. O tamanho da prece, a eloquência da prece, era a manifestação do tamanho da nossa devoção. O tamanho do templo, o tamanho da igreja, era a expressão perfeita do tamanho da nossa devoção. E, no entanto, não havia devoção nenhuma no nosso coração. Era uma devoção apenas de exterioridade. E diz os Espíritos: todas essas exterioridades nada valem apenas, ou vale apenas, ao sentimento do próprio coração. Aquele que a gente não engana ninguém, está lá na nossa própria consciência, na intimidade do nosso ser. Qual o caráter geral da prece? Pergunta Kardec na questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Eles repetem isso insistentemente, é pensar, elevação do pensamento. Não tem nada a ver com palavras, nada a ver com palavras. É aproximar-se dele. E aí traz a questão do sentimento, que você ontem tanto destacou, mas tanto destacou, a questão do sentimento. É pôr-se em comunicação com ele, sintonia, afinidade. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer.
Então, observe, né, aqui o contraponto perfeito entre o sentido vulgar atribuído à palavra e a orientação dos Espíritos, já em 1857, dando um sentido, né, completamente diferente à palavra, tirando toda associação com aspectos exteriores e trazendo para o nosso coração, para o nosso sentimento, o verdadeiro entendimento do que é a prece, do que é a oração. E aí eu já escutava o programa, apareceu. Qual é o papel da doutrina? Né? É lembrar e explicar aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, feito esse introito no Livro dos Espíritos, vamos lembrar um pouco das palavras do Evangelho, do que o Cristo nos disse sobre a oração, e vamos ver o que encontramos nas obras de Kardec e Agostinho sobre o mesmo assunto. A primeira preocupação do Cristo a respeito ficou imortalizada naquele encontro maravilhoso dele com a samaritana, né, à beira do poço, em que a preocupação do Cristo foi nos ensinar que oração não tem hora nem lugar. Para nós elevarmos, agora nós já podemos entender melhor, né, a partir da conceituação lá do Livro dos Espíritos, para nós elevarmos o nosso pensamento ao Criador, não tem que ter hora, não precisa de hora, né? A qualquer momento nós somos livres. Qual é o filho que precisa de hora para falar com o pai, né? Meu pai, eu vou agendar aqui, por favor, daqui a 3 meses, se tiver um lugar, né, em 8h15, 9h, não tem isso, né? O filho fala com o pai a qualquer hora, em qualquer lugar, né? E disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então não tem, né, nenhum tipo de restrição. E aí, o comentário a respeito apresentado na obra dos 4 Evangelhos. Os verdadeiros adoradores que o Pai reclama são todos aqueles que, seja qual for o rito que a encarnação os tenha levado a praticar, fazendo-os nascer em tal ou tal meio, repelem a materialização do culto, não reconhecendo como templo único do Pai, senão o coração, e nem outro santuário que não a própria consciência. Então, e aí, uma mensagem absolutamente universalista. Você não precisa sair de religião nenhuma, você não precisa mudar a religião à qual você pertence. Você pode ser católico, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, você pode ser um bandista, você pode ser espírita, você pode ser qualquer coisa, porque a qualquer momento você pode transformar seu coração num templo, elevando seu pensamento a Deus, e pode sempre ter em vista o altar da sua própria consciência, o templo da sua própria consciência. Então, outra vez, tira completamente das expressões exteriores, e você pode e deve, manter as suas tradições culturais, a sua expressão, não precisa haver nenhum conflito da sua expressão cultural, religiosa, com o seu sentimento. Pelo contrário, o seu sentimento vai enobrecer, vai valorizar qualquer que seja a expressão religiosa à qual você esteja vinculado, com a sinceridade do seu coração. E pelo contrário, qualquer que seja a expressão religiosa, se não houver sinceridade, se não houver autenticidade, será um discurso vazio, por mais bonito que ele seja, qualquer que seja a sua apresentação exterior. Outro ensino de Jesus, exatamente, conforme já destacamos, é que a oração não depende de palavras, nem de muitas palavras, nem de belas palavras. E aí vem Kardec, em nosso primeiro livro, como diz ali: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes de que lhe o peçais. Então, a gente vê às vezes no centro espírita, o fulano faz a prece, vem o discurso, a gente está fazendo o que? A gente está repetindo uma história antiga, gente.
A gente acredita que outra vez é uma manifestação da própria vaidade, do próprio egoísmo, justo na hora da prece, até na hora da prece. Alguém vai ficar mais importante pelo fato de fazer prece bonita? Alguém vai se tornar melhor pelo fato de escolher as palavras certas que encantam aqueles que estão ao redor? Pelo contrário, seu coração é só vaidade, a sua prece vai valer o quê? Nós repetimos um comportamento hipócrita, né, de esterilidade, também na seara espírita. Muitas vezes, quando temos a oportunidade, né, de fazer as preces, repetimos isso. Vemos pessoas, né, chegam com uma prece pronta, bem bonitinha, bem arrumada, etc., como se fosse um discurso previamente preparado. E o que o Cristo nos ensina, e o que Kardec, né, repete, quase que com as mesmas palavras, 2000 anos depois, trazendo a mesma lição: não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Outra vez, né, é a lição que nós estamos condicionados a um comportamento religioso, né, de milênios e milênios e milênios, mas precisamos tomar consciência dele para poder mudá-lo. E o que vale é a sinceridade. Imaginem que os espíritos que estão ao nosso redor, no momento da prece, não estão vendo os nossos corações? Que Deus, que está em toda parte, né, não está vendo o que se passa, a diferença entre aquilo que se fala e aquilo que se diz? Um caso exemplar de mediunidade, né, que sempre se comenta da história de Pedro Baldo, é que ele tinha esse dom, né, de muitas vezes ou escutar também na sua audição espiritual aquilo que o seu interlocutor estava pensando, né? E ele não sabia o que responder, se aquilo que a pessoa estava pensando ou falando, porque eram completamente diferentes. Então, aí a palavra personalidade, né, é uma fachada, é uma máscara que a gente precisa tirar para poder aprender a orar. Mas, diz mais o Cristo, precisa de quietude. Então não precisa de lugar, não precisa de hora, mas precisa de quietude, de calma, de reflexão. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechai a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vem em secreto vos dará recompensa. Então, pelo contrário, a prece, o momento de prece, de oração, deve ser um momento de recolhimento pessoal, quase constrangido de se exibir a apreciação pública. Quase que constrangido. Os grandes místicos sempre procuraram locais reservados para orar. Por quê? Primeiro, porque a multidão ao redor nos perturbaria, e segundo, quase por humildade mesmo, por recolhimento, porque aquele momento é tão íntimo, é tão seu, que não poderia ser contaminado pela presença de outras pessoas. E nós, pobres mortais comuns, temos vaidade no momento da prece. Deixa eu ver, tá bom? A atitude espiritual não é diametralmente oposta. E aí a lição na hora dos 4 evangelhos, reforçando, né, outra vez a mensagem do Cristo, prescrevendo o segredo, o silêncio e o recolhimento para a prece como para a esmola, Jesus proscrevia de então e de futuro as pompas, as cerimônias exteriores e as orações longas pronunciadas pelos lábios, mas não saídas do coração. Mas diz mais, ensina-nos o Cristo que nós podemos orar sozinhos, mas também em conjunto. Diz ele, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E o Kardec explicando, né, essas palavras de Jesus, dizendo as palavras acima transcritas, que Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que atrai, olha que interessante isso, o que atrai não é o maior ou menor número de
pessoas que se reúnam, mas o sentimento de caridade que recíprocamente as anime. Porque muitas pessoas pensam assim, orar em grupo, e o Kardec fala muito sobre isso, né? A oração coletiva, a força da prece em conjunto, etc. E muitas vezes as pessoas associam isso ao número. Então, se tivermos 100 pessoas, a prece terá força 100. Se tivermos 1000 pessoas, a prece terá força 1000. O que é um equívoco. Não importa se são 2, 100 ou 1000, o que vai valer é a fraternidade e a sintonia, a afinidade de sentimentos que exista. Nós podemos também orar pelos outros, e Jesus nos ensinou a fazer isso de uma forma belíssima. Tem gente que se questiona, será que a minha prece pelos outros faz efeito? E Jesus nos ensinou a fazer isso assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam, orai pelos vossos inimigos. Ora, se Jesus nos ensina a orar pelos inimigos, que dirá a prece que nós fazemos pelos amigos? Talvez uma das melhores expressões de fraternidade que nós possamos fazer seja orar por aqueles que estão ao nosso redor, de toda a natureza, aqueles que se consideram nossos amigos e aqueles que se consideram nossos inimigos. Talvez seja o melhor presente para se oferecer a alguém, seja exatamente a prece. E aí, nos 4 evangelhos, o reforço dessa lição. Do ponto de vista espiritual, a prece é uma emanação dos mais puros fluidos, por meio da qual amparo e força recebem, mesmo a seu mau grado, aqueles a favor de quem ela é feita. São os mais puros fluidos, os mais preciosos elementos que a sua alma é capaz de gerar por alguém, nascem a partir do momento que você dedica uma prece a alguém, pedindo a Deus, intercedendo a Deus por aquela pessoa. A única pré-condição para que a sua prece funcione e tenha extremo poder é a pureza do seu coração. Diz o Cristo: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-lo. Eu não tive espaço aqui para acrescentar a citação, mas também tem aquela parábola maravilhosa do fariseu e do publicano, que eu cito logo em seguida aí, através de Kardec, em que um chegava no altar, que era o fariseu, naturalmente, só se achando, puxa, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, meu Deus, me abençoe, por favor, que eu mereço, estou convicto que eu mereço. E o pobre do publicano, coitado, olha, eu mereço tão pouco, eu sou tão pouco e posso tão pouco, meu Pai, supra, por favor, as minhas deficiências, me ampare pela minha pobreza, pela minha necessidade. E o Cristo nos ensina a orar naturalmente como publicano, porque a nossa prece será muito mais realista, do que como fariseu, do que no caso seria absolutamente fantasiosa. Eu sempre digo que a humildade é talvez um dos melhores exemplos de realismo, porque é sinal de que a gente começa a se perceber na verdadeira condição. E diz ali o Kardec: orai com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. É claro que a gente não precisa, como lembrou o Maurício ontem, parar no defeito, mas a gente precisa saber examinar. O trabalho, a gente já vai ver mais à frente, vai ser o remédio que Deus nos ofereceu para criar e construir todas as nossas virtudes. Mas essa autoavaliação a gente precisa passar por ela, precisa ter essa clareza. Quando assim for, quando nós tivermos
coração verdadeiramente puro, em paz com todos aqueles que nos cercam, e não mais revestido, né, das ilusões do orgulho e das fantasias do orgulho, aí diz o Cristo: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Se pedirdes, dizem os Espíritos, Marcos, Lucas, Mateus, João, os Espíritos dos apóstolos evangelistas, trazendo de novo a sua palavra, se pedirdes a Jesus alguma coisa em seu nome, movidos por um pensamento santo e puro, com o objetivo do vosso progresso pessoal e do progresso coletivo dos vossos irmãos, Ele o fará. É uma promessa renovada, 2 mil anos depois, por aqueles que têm verdadeira autoridade moral para falar por Ele, né? Porque a vontade do Pai é que nenhum dos seus pequeninos se perca. E essa talvez seja a nossa maior consolação, talvez a promessa mais importante do Evangelho de todas as que Jesus nos fez. Não importa a nossa pequenez, não importa os erros do passado, não importa aquilo que tenhamos feito de errado, não importa o nosso histórico espiritual, que sempre será, né, comprometido, como diz o Emmanuel, para esse primeiro instante de luz temos séculos e séculos de sombra. O que importa é que o amor de Deus será sempre maior do que as nossas fraquezas. O amor de Deus será sempre maior do que a nossa rebeldia, porque Ele é infinito e a nossa rebeldia é sempre infinita. Os nossos erros são sempre relativos, são sempre provisórios. E esse amor incondicional e eterno e infinito é capaz de superar qualquer limitação nossa, qualquer dificuldade que tenhamos no nosso caminho. É esse amor que nos é oferecido. Então, sintetiza ali, né, no Evangelho segundo o Espiritismo: Deus é amor. E o amor não cobra, o amor oferece, né? O amor não cobra, o amor perdoa. E o amor cobre a multidão de pecados. E é com esse amor renovado, com essa esperança de que, como filho pródigos, nós podemos voltar para a casa paterna, porque o Pai vai estar no meio da estrada, nos esperar de braços abertos. É essa energia que nós precisamos encontrar para fazer o nosso caminho de volta, pessoal e coletivo. Nós todos podemos nos perguntar em sintonia: como é que nós deixamos a civilização chegar ao ponto que chegou? Como é que nós permitimos que a barbárie chegasse a se instalar do jeito que se instalou? Mas independente disso, e apesar disso, nós todos podemos fazer o caminho de volta, se encontrarmos esse caminho. Mas não é fácil. Disse, Jesus para Paulo de Tarso que iria ensiná-lo a não recalcitrar contra os aguilhões, né? Então, o outro lado da moeda, embora a porta esteja aberta, o caminho da redenção, o caminho que nós temos para fazer a trajetória de volta é o trabalho da construção das nossas virtudes, individual e coletivo. Disse muito que o mundo precisa de mais educação. Para que o mundo tenha educação, é preciso construir escola para todo mundo. Para que o mundo tenha educação, é preciso ter professor para cada criança. Para que o mundo tenha educação, é preciso ter tempo para pegar o bracinho de cada criança e levar para o passo seguinte, porque senão a transformação não acontece, e são bilhões e bilhões de crianças demandando atenção. Para que o mundo se transforme, é preciso pegar a mão do caído, do adulto que se percebeu no erro, e ajudar também, que são bilhões e bilhões, nós todos, né, de caídos, precisando um da ajuda do outro. Quem vocês imaginam que são os coxos estropiados do Evangelho? E um manco não pode rir de outro, né? Um caolho não pode rir de outro, né? Porque os dois têm muito defeito. O caolho rindo do manco vai ser uma história triste, né? Porque o que vale mais, o defeito, o fato de ser perneta ou ser caolho? Não tem jeito, né? Os dois são necessitados.
Então, o caminho que nós temos para voltar é o trabalho. Outra vez, olhando os dicionários humanos, os sentidos atribuídos à palavra trabalho são os mais variados e cultos, eloquentes e complexos possíveis. Mas a definição de trabalho dos espíritos é bem mais simples e bem mais objetiva. Vamos ver. Maurício citou ontem aqui muito bem, e o Ariston também, né, na primeira palestra, também citou essa frase. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. E se o trabalho é o nosso instrumento de redenção, seja no estudo, seja na atividade profissional, seja na atividade pessoal, em casa, na comunidade, todas as expressões de utilidade que nós temos são instrumentos para o desenvolvimento do nosso psiquismo e elevação da nossa alma. É por isso, agora fica fácil entender, por isso que o Agostinho dizia que aquele que dá é que tem que agradecer. Porque aquele que recebe, só recebe o objeto da doação, mas aquele que dá, aprende a doar e expande o próprio coração. Um fica com benefício provisório, o outro fica com uma lição eterna aprendida na sua própria consciência. Então, está provado, aquele que dá é que tem que agradecer. Né? Por que o trabalho se impõe ao homem? Maurício também destacou muito bem, vale reforçar. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, vai escover o pão com o suor do seu rosto. Mas isso não é um castigo, isso é um remédio. O Pai não vai oferecer castigo, o Pai não castiga ninguém. O Pai é o médico que oferece remédio. E o trabalho, agora nós vimos na apresentação inicial, o trabalho é remédio, a laboterapia é remédio. A atividade, quando você para de pensar em si, começa a pensar na tarefa, começa a pensar no outro, você sai dos seus problemas e começa a se desenvolver. O trabalho, a atividade útil, é o melhor remédio que se possa imaginar. E é aquele que nós todos precisamos aprender a desenvolver. O serviço ao próximo é o amor em execução. Então, aprender a amar é aprender a servir. Por isso que disse Cristo: aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. O maior amor certamente exteriorizar o maior serviço. E por isso que a gente vê todos os avatares, todos, e pensando aqui rapidamente no Chico, né, Xavier, por exemplo, a gente vê todos os missionários, são trabalhadores operosíssimos. Eu sempre digo, pega o nosso lar, só uma obra, nosso lar, pega e vai copiar a mão. Pega um lápis, pega a resma de papel, bota na sua frente e vai copiar o nosso lar à mão. Quando você chegar na página 56, você vai lembrar que é uma coisa importante para fazer, alguém vai te chamar, você vai aceitar o convite instantaneamente, vai atender telefone, vai aparecer um monte de coisa, porque cansa muito. Agora vai escrever para a ação de Deus. Então, a marca dos grandes avatares é o trabalho. Né? Vamos lá. Tudo em a natureza trabalha. E o trabalho evolui, e também foi comentado aqui pelo Maurício ontem na evolução, o trabalho se modifica e se transforma na medida da nossa espiritualização. Aqui eu fiz um parênteses, porque essa afirmação aqui de 1857, de que a natureza do trabalho se modifica conforme o nível de progresso alcançado, foi constatada nos anos 70, quer dizer, quase 120 anos depois, por um pesquisador, um chamado futurólogo americano, chamado Alvin Toffler, que definiu estágios, digamos assim, para a evolução do trabalho ao longo da história humana. Né? Então ficou famosa aí a obra chamada Terceira Onda, em que ele apresentou a era agrícola, a era industrial, a era da informação, como os três grandes estágios do trabalho ao longo da trajetória humana, sem projetar o passo seguinte. Naquele momento ele via
via como, ele via como limite, digamos assim, da sua percepção, a chamada era da informação. Pietro Baldi, por sua vez, na Nova Civilização do Terceiro Milênio, publicada em 1945, ele também definiu estágios da evolução do trabalho, dessa vez não conforme referências humanas, mas conforme ao nível de psicologia alcançado, e que volta lá à primeira palestra, né, do Ariston, da questão da alegria, né? Na era da força, ou na era da psicologia da força, independente da era histórica que se apresente, o trabalho é sempre escravidão. Nós temos até hoje no Brasil trabalho escravo, né? Nos ufanamos está em pleno século XXI, né? Então não é uma questão de época, é uma questão de mentalidade. Na era da astúcia, nós temos aí a exploração, que ficou simbolizada lá na obra de Karl Marx, né? Na mais-valia, que é toda a base do capitalismo. Eu vou te dar o mínimo para que você me dê o máximo. O dou para que me deis, né? Ele tem um balanço absolutamente distorcido, porque a psicologia da astúcia, que é o padrão da nossa civilização contemporânea, é que se ofereça o mínimo para colher o máximo, né, de benefício possível. Mas, diz o Baldi, que conforme o nosso pensamento avance e chegue a um patamar superior de atitude, ele será o da era da honestidade, da colaboração, onde cada um vai fazer o máximo possível pelo outro. Quando te pedirem para caminhar 1000 passos, caminhar 2000. A quem te pedir a túnica, oferecer também a capa, né? É a psicologia da honestidade, do amor ao próximo de todo o coração e todo entendimento. Você vai além daquilo que o outro pede, por amor, por ter prazer em servir. Feito esse parênteses, nós podemos então voltar e ver as considerações de Jesus sobre o nosso trabalho. Então diz ele: ninguém serve bem a 2 senhores. Não acumuleis tesouros na terra. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, atualizando Jesus, né, nesse momento, os próprios ensinamentos lá da primeira revelação, da revelação mosaica, em relação ao sábado, né, cuja função principal, finalidade principal, era preservar o homem da sua própria usura, né? Era criar dentro da cultura humana um momento de repouso, né, do escravo, do gato, essa coisa toda. Jesus vem a reforçar esse ensino e mostrar: olha, não é esse o objetivo principal. É claro que nós todos recebemos a recompensa, né, o erário, por conta do trabalho feito, mas o trabalho é apenas a lição, o mecanismo que a vida se serve para nos trazer a lição a ser aprendida. E a lição é o serviço, é a colaboração. O resultado material de que isso que advém do trabalho é apenas para garantir o nosso sustento, a nossa condição humana, enquanto nós estamos nessa grande tenda de viagem que é a existência terrestre. Quando nós esquecemos, né, desconsideramos esse ponto e transformamos o objeto físico material como objeto primeiro, nós esquecemos a lição principal e só olhamos o instrumento de aprendizagem. Perdão. É mais ou menos aquela história mesmo de que o poeta está apontando a estrela e o pobre só vê o dedo, né? O trabalho representa um universo maravilhoso de aprendizagem em todas as áreas que se possa imaginar, mas olhar apenas o trabalho e fixar o pensamento no seu resultado imediato é uma limitação muito grande. E aí, na obra dos 4 Evangelhos, nós temos o reforço dessa lição, dizendo: a todos os atos humanos devem presidir a ideia de que não sois deste mundo, não vos deixeis deslumbrar pelos bens perecíveis. É um deslumbramento, é o mundo do Maya, né, da ilusão, né? Quer dizer, é uma miopia espiritual, só ver no instrumento físico a recompensa e esquecer todos os outros aspectos que precisam ser considerados. Por outro lado,
ao mesmo tempo em que tenta nos tirar dessa ansiedade improdutiva, né, desse amor, né, distorcido em relação ao benefício material do trabalho. Diz o Cristo, talvez numa das passagens mais belas, né, do Sermão da Montanha, mais poéticas, lembrando até as bem-aventuranças, né? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Olhai os lírios do campo, não semeiam, nem ceifam, e no entanto vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, né? Então, a nos tirar dessa ansiedade infantil em relação ao produto do nosso trabalho e em relação, outra vez, aos aspectos materiais, e nos trazer a preocupação e a concentração naquilo que verdadeiramente importa, que é a construção do reino de Deus em nós, que é a construção da nossa própria consciência, como destacou aqui o Maurício ontem, né? Todo na obra Memórias de um Suicida tem uma passagem no final em que os espíritos superiores, né, que conduziam aquela situação, eles dizem todos esses aspectos, entre aspas, materiais ou didáticos que foram utilizados seriam desnecessários se pudesseis fazer a reflexão a partir da própria consciência. Quer dizer, eles tinham criado painéis e situações para que aqueles espíritos suicidas pudessem refletir a partir de todos aqueles recursos didáticos que tinham sido utilizados, mas afirmavam que esses recursos seriam desnecessários se pudesseis refletir por vós mesmos. Também assim a vida material. Apenas em função do nosso estado de doença, de apatia moral e de apatia da nossa vontade, que nós precisamos do acicate da necessidade física para trabalhar. Tivesse o nosso espírito a capacidade, a vontade necessária de refletir sem esses impulsos, e nenhum desses elementos da necessidade material seriam necessários. Mas a boa notícia: há vagas. Há vagas. Essa é a boa notícia. Tem emprego garantido para todo mundo. A seara, e isso disse Cristo há 2000 anos, a seara é verdadeiramente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. E 2000 anos depois, os seus discípulos evangelistas voltam através da mediunidade de Miricolion e repetem: nos vossos dias em que se abre uma nova era, vimos em seu nome e de ordem do Senhor repetir-vos essas palavras que ele dirigiu a seus discípulos: a seara é verdadeiramente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da seara que mande trabalhadores para ela. A gente vê isso nos centros espíritas, né? Quando a gente diz assim: por que tão poucos trabalham tanto e tantos trabalham tão pouco? Tá? E isso vale, gente, para a sociedade aí fora. Quer dizer, é preciso redescobrir a nossa capacidade de trabalho em todas as suas searas, em todas as suas frentes, e fazer mais dentro daquilo que está ao nosso alcance. Misericórdia quer, e não holocausto, diz Jesus Cristo, né? Ninguém precisa fazer além daquilo que lhe é possível, mas a pergunta que todos nós precisamos fazer dos nossos corações: será que realmente cada um de nós aqui presente está fazendo tudo o que está ao seu alcance pela melhoria do momento? Essa é a pergunta. Será que cada um de nós realmente está fazendo o possível? Somos os trabalhadores da última hora, não por mérito, mas porque chegamos atrasados, né? Estávamos todos adormecidos, esperando, né, que alguém nos convocasse ao trabalho, e na 10ª hora a misericórdia do Cristo nos convocou a todos a alguma oportunidade de trabalho. Diz o Cristo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família
família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Uma das parábolas mais poéticas, mais bonitas de todo o Evangelho. E dizem os Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a nos despertar a consciência. Bons Espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora, empregai bem a hora que vos resta. Então, nenhum de nós sabe quando é que vai desencarnar, nenhum de nós sabe quanto tempo lhe resta. Como disse o Gilberto aqui, a gente não tem poder sobre os desígnios de Deus, né? E eu também, viu, Gilberto, quero desencarnar. Não estou com muita pressa não, viu? Mas o sentido de urgência é que é o mais importante. O sentido de urgência individual, né, e coletivo. A hora é essa. Você está esperando o que para despertar e fazer a sua parte para trazer de volta e tornar material o Evangelho do Cristo? O que não falta mais incentivo nenhum, não falta mais problema nenhum. A crise está aí fora, está imensa, os problemas são gigantescos e nós somos todos, né, espíritos adormecidos numa espécie de uma apatia coletiva, estupefatos com o problema, mas inertes na reação. E o que nós precisamos fazer é acordar, é sacudir, é reagir. Mas reagir como? Outra vez vem a lição. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelos dias de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia faz o seu mal. Deixando de lado todas as preocupações materiais e nos preocupando com aquilo que verdadeiramente importa, que é a retidão da nossa consciência, a paz de espírito, paz que só advirá de um extremo cansaço. A paz, muitas vezes a gente vê uma vida bem vivida, uma pessoa que trabalhou muito, né, que fez muito, um Chico, né, um Bezerra de Menezes, uma Madre Teresa de Calcutá, qualquer espírito que tenha sido feito caracterizado pelo trabalho, no final é um cansaço imenso, mas é uma paz maravilhosa, porque ele sabe, ao final dos seus dias, que fez efetivamente tudo que estava ao seu alcance para que o bem se estabelecesse no mundo. Diz o Cristo: vós sois o sal da terra, ide pregai, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Tudo que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que fareis. E eu pergunto: faltam pequeninos aí fora? Não faltam, não falta oportunidade de serviço. Mas a revelação espírita nos traz ainda significados mais profundos para a relação entre trabalho e oração. Porque quando Cristo disse ide pregai, o que nós normalmente entendemos foi assim: ide pregai para os outros. E aí voltou o orgulho, né? Eu vou pregar, eu que sou bonzinho, vou pregar para os outros e aí está resolvido. Se eu fizer 35.447 palestras até o final da minha existência, eu terei feito a minha parte e os outros que façam a sua. Mas não é esse o sentido. E o verdadeiro, e talvez essa incompreensão é que tenha alterado drasticamente a compreensão do cristianismo do Cristo nas gerações anteriores. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Basta a cada dia o seu cuidado. Basta a cada dia o seu cuidado. Nós não precisamos ir a lugar nenhum, nem falar nada para ninguém para pregar o Evangelho do Cristo, porque o Evangelho do Cristo, outra vez, não se prega falando, se prega fazendo. Outra vez a oralidade lá da prece, o mesmo erro que nós incorremos na prece, nós incorremos na questão da pregação. Não é falar, ninguém aguenta mais falar
O que as pessoas querem ver nos cristãos é atitude. E dizem os evangelistas, através dos 4 evangelhos, a oração agradável a Deus é o trabalho. Não é falando, pois, que nós vamos orar, não é falando que nós vamos pregar, é fazendo. Cada um no limite da sua energia, no limite da sua possibilidade, fazendo o possível pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua comunidade, pelo seu condomínio, pela sua escola, pela sua fazenda, pelos seus amigos, pelos seus colegas. É esse evangelho praticado, vivido, exemplificado, que as pessoas precisam para se convencer, porque do contrário elas não vão se convencer de coisa nenhuma, nem vai mudar coisa nenhuma. A conclusão que a gente chega, né? Depois do mundo de expiação e provas marcado pela dor, o que nós precisamos nos próximos anos é transmutar a dor em cansaço. Talvez no final das nossas existências, essa geração que nós representamos, estejamos todos acabados, cansados, exauridos de tanto trabalhar e tanto fazer. Mas é esse o sacrifício que o Cristo nos pede nesse momento. É trabalhar no trabalho profissional e sair dele e se dedicar a alguma atividade social. É fazer o possível para oferecer a escola para a criança que não tem, a roupa para aquele que não tem, o esclarecimento para aquele que não tem. É multiplicar as horas, multiplicar as próprias energias para fazer com que um pedacinho do reino de Deus, um pedacinho desse mundo novo que se faz necessário, se concretize, se realize através do nosso comportamento. Na sua viagem espírita de 1862, Kardec fez em Bordeaux, na terra de Agostinho, e Lyon, na sua própria terra natal, um discurso que deveria servir para a nossa reflexão e que serve aqui para a conclusão do nosso estudo. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos dela, da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas sobretudo pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não posso dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, pois para isso Deus concedeu-vos o poder, o dom. Não milagres que chocam os sentidos, porém milagres de caridade e amor. Sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com o mundo inteiro, sede bons para com vossos inimigos. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. Para isso tendes o poder, e eles pululam em torno de vós. Os demônios do orgulho, da inveja, da ambição, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que alimentam todas as más paixões e semeiam por entre vós os pomos da discórdia. Expulsai-os dos vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Fazei esses milagres e Deus vos abençoará. As gerações futuras vos abençoarão, como as de agora abençoam os primeiros cristãos, dentre os quais muitos revivem entre vós para assistir e concorrer para o coroamento da obra de Cristo. Meus irmãos, de Volta Redonda aqui presentes, do Rio, de todas as cidades que se fazem presentes nesse momento, se encontrastes alguma palavra em tudo que eu lhes disse, que contradiga, em uma vírgula que seja, aquilo que o Cristo nos ensinou, por favor me diga.
Mas se confirmaste em cada uma das minhas palavras tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, revivido nas obras de Kardec e Agostinho, por favor, levem essa mensagem para todos aqueles que convivem convosco e que não estão aqui presentes celebrando esse momento. A mensagem é: o Evangelho do Cristo renasceu, está vivo como nunca, e só depende de cada um de nós para se materializar plenamente no ambiente terrestre. A forma de fazer esse milagre não é com fenômenos maravilhosos, mas é abraçando o irmão, é beijando o filho, é compreendendo a esposa, é ajudando os colegas, é sendo humano no limite da capacidade da nossa humanidade. Se assim fizermos, nós teremos participação nessa gloriosa missão que os Espíritos nos dão. Que Jesus nos abençoe, e queremos agradecer mais uma vez aqui os estudantes da verdade pela oportunidade que nos deu, e que vocês possam levar um abraço fraterno e muito carinhoso a todos que fazem parte da vida de vocês. Que assim seja. Graças a Deus.